Sejam bem-vindos ao Contrapartida! Eu sou Osmar Campbell, esse aqui é Fabiano Cabreira. Muito prazer estar aqui Decorei com o você. teu nome finalmente, Finalmente você aprendeu meu nome. Mas não esquece, hein, que eu vou te perguntar depois. Tá bom, se você esqueceu, eu te lembro. A gente vai gravar nosso programa hoje aqui no Pé de Pano Produções. Estamos aqui Isso. nesse complexo de estúdios maravilhoso, que é capitaneado por Catito, que ele é o nosso diretor, nosso editor, nosso cozinheiro, nosso porteiro. Ele é um homem que faz tudo, showman. O homem completo. Pau pra toda a obra. Nesse episódio especial aqui do Contrapartida, estamos recebendo o Fernando Tsukumo. Um aplauso pra ele. Fernanda, seja bem-vindo, um prazer enorme. Fernando Tsukumo, que é figurinha carimbada em todos os eventos de tabuleiro há mais de 10 anos. É o cara que, quem joga aqui, quem sai de casa pra jogar, já deve ter trombado o Fernando em alguma jogada. Vai me falar de evento, de coisa. Acabou de falar que eu não posso falar de nada. Mas são vários eventos que é vai, pô. segredo. Tá Eu louco. prometo que eu vou guardar segredo. Ninguém tá entendendo, mas eu prometo que tem segredos. Ó, o Fernando, que é a fichinha do nosso convidado, é fundador do Sua Vez, uma empresa dedicada em criar experiências envolventes e interativas para ambiente de aprendizado. Olha só, ele faz que nem eu. Interessante isso. Ele faz que nem eu. Entendi muito bem. Não. Eu, Fernando, eu falei isso no episódio, um episódio aí atrás, que Tá. eu que tava jogando muito tabuleiro. É. Aí eu pensei, tô jogando muito de graça. Como é que eu faço pra ganhar dinheiro fazendo isso? O homem que E aí, monetiza todas as suas ações. O problema é você entrar na vertente do traficante viciado, né? Ah, Então você sim, tem que tomar cuidado pra não... Mas a gente não consegue, o dinheiro fala mais alto. Quando eu vejo, eu só tô vendendo, não tô jogando. Então, ou tem aquela que você profissionaliza o seu hobby e você perde o hobby, né? Exato, né? Transformar o hobby em trabalho e aí ele Não vira aconteceu isso trabalho com você, mesmo, não. né? Não, na verdade acontece que assim, quanto mais eu trabalho com experiência de aprendizado, menos eu jogo. Então, essa é a questão, né? Então meio que acaba acontecendo um pouco disso, assim, né? Mas às vezes é o inverso. Às vezes, quanto menos você joga, quando você vai jogar, você joga com mais vontade, será? Joga sim. com mais... Putz, Não. agora eu vou jogar. Então, Aí dá você uma joga síndrome de abstinência boa. É assim, bom, bem- bom, né? bem, Não chegar ao ponto de desinteressar do hobby. Não, pelo contrário. Pelo contrário, a gente quer mais, só tem menos tempo. Até porque o hobby, ele, diferente de outros hobbies, sei que ele tem um peso maior, eu acho, né? Ele pega mais em muitos sentidos, muitos ângulos. Porque ele mexe com a competição, mexe com interação social, mexe com inteligência, desenvolver habilidades novas. E dependendo se você tiver uma boa curadoria do que jogar, você joga uns jogos bons demais, Na cara. verdade, eu não posso parar de jogar, porque na verdade o que acontece? Como eu sou game designer de jogos corporativos, serious games, é matéria-prima para mim. Né? Entendi. Então, Você eu precisa, preciso né? estar totalizado do que está rolando, de várias coisas. Então, assim, eu vou em alguns eventos para poder ficar sacando o que está rolando, para poder criar mecânicas legais e principalmente para ter inspiração. Às vezes eu estou jogando e falo, nossa, isso aqui serve. Isso aqui vai... E aí eu Esse fico negocinho misturado com aqui, né? aquilo, né? Eu tenho um pouquinho disso. Eu sou comediante também, faço stand-up, eu preciso estar atento. Às vezes eu vejo uns filmes que eu não queria ver. Mas, pô, tá todo mundo vendo. Se tiver uma referência na hora num show, eu não posso ficar... É pauta, né? Eu tô perdendo uma piada boa, tô perdendo uma referência. Vira pauta. Vira Tá por dentro do pauta. Eu assunto. preciso estar por dentro, às vezes. A gente Não, mas trabalha ele falou de uma parada de usar a mecânica pra que você usa isso de forma profissional, transformando em jogo em empresarial e tal. Você também tem uma parada aí que você faz no palco lá com o Bruno Mota, que tem jogo também em cena. Isso no board game tem alguma coisa, alguma mecânica que dá pra levar pra palco? Alguma coisa assim? Acho que não. De estratégia, de Eu acho que linha não, de porque raciocínio? quando a gente tá jogando tabuleiro, a maioria da diversão, acontece dentro da nossa cabeça. Dependendo do jogo, a maioria dos jogos, eu acho que o momento que a gente tá admirando uma mecânica, uma coisa nova, tá tudo acontecendo aqui dentro, né? A gente juntando as peças, putz, é isso aqui. E acho que de fora fica super simples. Só arrastou um cubo pra lá. Tipo assim, Só que de fora você não tá vendo. Você Acho tem que rola um take that também Não tem, em stand-up, né? Que stand-up é muito cooperativo, né? Porque ele tá falando, eu faço um show de improvisação também, e são vários atores em cena cooperando. Tá ligado? E aí a maior regra do improviso é o sempre sim. Eu fui assistir o show do Márcio Balas anteontem. É maravilhoso. Mas é o que ele tá sozinho? O Bagagem. Bagagem. É bom demais, é bom Maravilhoso, demais. Maravilhoso, Eu não vi isso ainda, Você ri, no final você chora. É maravilhoso. Ele é- Sério, ele é lindo. Ele é E aí artista. tem uma regra no improviso que é sempre o sim. Sim. Se eu chego pra você e Que falo isso? assim, a gente vai na padaria, é sim. Tá. Você não fala assim, não, preciso na Ah. oficina. Não, ok, vamos na padaria. Aí se Cê- você quiser, você cê- propõe uma outra Você coisa. sempre tem que entrar na onda. É sempre entrar a na partir onda. dali você Que aí você treina a aceitação e o desapego. Putz, mas eu tava com uma piada pra ir pra oficina na ponta da língua. Não, agora é padaria. Já falei, é padaria. É sempre assim. Inclusive, canta aquela música que a tua mãe gosta tanto. Você vai cantar uma música na hora improvisando, entendeu? Entendi. É a primeira regra. Ah, não sabia disso. Que é uma Mas coisa é legal, comparativão, né? né? Porque, assim, uma das coisas que eu comecei a... Eu sou amigo do Márcio, né? Mas, assim,
uma das coisas que eu comecei a me relacionar mais com o Wallace é porque uma das coisas que ele percebeu muito cedo, acho que muito antes que eu, quando a gente se conhecer, é que o que ele fazia era jogo também. Sim. Então, jogando no quintal, que era a coisa que ele fazia. Então, tem uma dinâmica, uma série de coisas que ele ia fazer, e ele percebeu que era jogo. E aí, o que acontece? Na hora de levar para a corporativa, eu comecei a pegar muita coisa de improviso também para levar para lá. Por que acontece? Porque tem várias dinâmicas que a gente tem que falam de trabalho de equipe, que falam de cooperação, que falam de uma série de coisas que são importantes hoje, e de criatividade, uma série de coisas que são competências que são super importantes para a corporativa hoje, e que o improviso está trazendo assim de mão cheia para você, Sim. sabe? Porque se você for resumir, se você for pensar, tentar conceituar, o que é jogo? Acho que o jogo é uma parada que chegou na sua mão que não está pronto. Precisa de você, ações, para ser finalizado. Você tem que resolver aquela questão. Um quebra-cabeça é um jogo? É um jogo de montar. No final você ganha quando você junta. Uma vez a gente conversou sobre isso aqui. Tinha uma parada de diferença de jogar, de jogo e de brinquedo, é que um tem regra, o outro não tem regra. Não, é porque eu acho que o brinquedo tá pronto já. Um carrinho, na verdade, você sim, usa o carrinho. O brinquedo talvez, mas o brincar e o jogar, a diferença, ela não tem uma linha que fala, aqui é jogar, aqui é brincar. Eu acho que a intenção, né, da ação. Mas existe um gradiente que, quando você chega em jogar, é mais estruturado do que o brincar. Eu acho que pesa a intenção também, Fernando. Regras, Por exemplo, se eu for um game tester, eu não tô brincando, mas tô jogando. Tô brincando. Pra passar um tempo de divertir. Não, eu tô jogando. E party game, trabalhando. como é que é? Eu acho que você tá jogando e brincando. Você percebe como começa a misturar uma coisa com a outra? Tem uma área cinzenta que nós se cruzamos. É isso que é louco. Por isso que eu falo assim, a gente tem uma distinção entre os extremos, mas você não sabe dizer onde é que muda de um pro outro. Eu acho que você está jogando se você está com um jogo. E você está brincando se você não está com um jogo. Se eu te dou um caminhão, você não está jogando nada. Você está só andando no caminhão. E você sabe que eu vou te dar outro dado que é mais legal. Você sabe que em português são as poucas línguas que tem duas palavras, um para cada. Então, se você for pegar alemão, espanhol, francês, japonês, hebraico, tudo é a mesma palavra. Então, spielen, play, jouer, assobo. Tudo isso é uma palavra só. O play na música. Essa nessa cara. Play de piano, play de guitarra. É uma palavra só. Só que o português, que é um povo que é muito mais processual, tem uma caixinha para cada, eles gostam de separar um do outro. Então, quando você fala português, é Portugal também, né? Português. Não, de onde vê a língua, né? Exato. Não é a gente aqui que não, usa. O português povo, né? Mas a gente já ferrou tudo, já zoou todo o barraco, né? Mas enfim, no final das contas, o que acontece? Depois disso tudo, você vai ver que são pouquíssimos povos que realmente distinguem uma coisa da outra. Né? Eu já vi umas histórias de americanos tentando aprender em português e o play que é tocar, é brincar, tudo, dar muito louco. Play iniciatividade toda. O play é tudo que é lúdico. Sim. Tudo que é lúdico. Tudo que é lúdico. Louco. Aí vamos continuar aqui. Eu ia falar um negócio que eu esqueci. Tá, enfim. Daqui a pouco você lembra de falar, eu também. Não, que eu tava falando que tudo é um jogo. Tudo que tem que resolver é um jogo. Se não precisa de você, está pronto já, não é um jogo. Você vai usar aquilo. Mas se tá faltando alguma coisa e seu objetivo é terminar, que é no improviso, a cena é no açougue, vocês só podem falar perguntando. Você me deu um problema aqui. É um jogo? É um jogo. Eu preciso resolver esse problema. Tá. O que é o problema? Eu preciso roteirizar agora uma cena seguindo essas regras. Tem um manual, é um jogo, é um jogo. Só que é um jogo falado e ouvido. Você vai me dar um problema. Você vai falar, você vai ter um diálogo comigo agora e a gente só pode usar começo de frase uma vez cada letra do alfabeto. Se eu começar uma frase com A, ninguém mais pode começar a frase com A. Vamos até acabar o alfabeto. Isso é um jogo. Querendo ou não. A gente ganha, é um jogo cooperativo, a gente ganha chegando. Mas repara que isso também tem a ver com a estruturação. Você tem regras. Você tem objetivos. Sim, regras. Você tem um problema. Exato. Você tem que resolver esse problema. Quando a gente joga pro jogo, a gente tá falando disso. Não tem um setup, um início, a preparação. Aí termina aqui. Vamos daqui, tudo estabelecido bonitinho. Pra mim, isso é um jogo. Se ele não trouxe te trazendo tudo, por exemplo, a Lego. gente só tá brincando. Você tá brincando. Definimos, atualizem na agenda de vocês. Acabou tudo já, tá? Qualquer site que fale qualquer coisa diferente, vocês podem trocar pela nossa definição aqui. Você pode cortar esse podcast, botar. Fala que foi o Fernando que falou. O Fernando tá tudo certo. Ó, temos aqui, acredita no poder lúdico, né? Fernando acredita no poder lúdico para gerar conexões humanas e nos jogos como plataforma de discussão que trazem relacionamentos eficientes e significativos. Melhorando, olha o papo de vendedor. Parece melhorando a performance de empresas. Parece o resumo do doutorado do cara, né?
E a qualidade de vida dos seus colaboradores através da reflexividade e autoconhecimento. Vocês pegaram a descrição corporativa. É isso. Que os RH querem ler. Maravilhoso. Aí a gente traz pra cá, os caras, meu, o que esses caras estão falando, mano? Procura ele no LinkedIn, tem escrito isso aqui, o resumo. Totalmente LinkedIn isso aí, cara. Isso, mas isso aqui tá dentro da nossa pauta, porque a galera que compra board game é a galera rica, a galera empresa. Agora traduz isso aqui pra gente, pra um idiota igual eu entender. Tá bom, eu acho que a melhor tradução disso é o seguinte, a raiz do brincar é a mesma de vínculo. Quando você tá brincando com alguém, você tá se vinculando. Então, assim, nada melhor do que jogo para falar sobre vínculo entre as pessoas. E uma das grandes gargalos que a gente tem em empresas hoje é como as pessoas trabalham juntas. E agora tem um novo... E agora tem um novo gargalo que é, a gente tá separado. A gente tá cada um na sua casa. Como é que a gente faz para ficar junto mesmo separado? Isso é muito punk. Sim, né? sim. Então, assim, a ideia agora é assim, como é que a gente faz para... 90% dos trabalhos que têm sido pedidos ultimamente para mim é eu preciso integrar a equipe, eu preciso juntar, vai ser a primeira vez que eles vão estar juntos, vai ser todas essas demandas, como é que a gente faz para lidar com isso agora, sabe? Então, assim, você perceber que o jogo é uma forma de eu me ligar com a outra pessoa em torno de um objetivo, em torno de alguma coisa, ou mesmo simplesmente eu me relacionar com você, eu rir junto. Toda vez que eu rio junto com você, eu estou me vinculando com você. Quando você está lá sentado, quando você está bravo com alguém, você não quer se vincular com ela, o que você faz? Você segura o riso. Você não quer sorrir. Quando teu irmão, tua irmã está lá te provocando para você rir, você fica... Você segura o riso. Para quê? Para não se vincular com ela. Porque não quero vínculo. Então essas questões todas, elas estão dentro dessas coisas. E melhor, você está falando não da parte teórica, não é mais palestrinha de como nós temos que ser um time. Você está experimentando isso. A partir do momento que você experimenta, você entende aqui. E aí, para você fazer o upload para cá, é muito mais fácil. Então, assim, é muito poderoso, porque você está falando partes inconscientes suas para poder falar, olha, realmente, agora eu entendi, agora eu preciso estar junto, agora eu preciso trabalhar junto com os outros. Você traz um pouco de conhecimento oriental, né, nessa eu acho que não tem jeito, né? O olho puxado não fala mais alto às vezes, né? Porque eu acho assim, que porque acontece? você ouve ele falar com essa vozinha, do jeito que ele coloca assim, e fala, o pai Ney tá me dando aqui, eu vou sair daqui, padawan. E eu acho que assim, eu bebo muito de filosofias religiosas orientais, porque você traz essa... Puta, é incrível lá, né? Eles estão muito à frente da gente, né? do Ocidente em matéria dessas questões, né? Mais inconscientes. Então, é muito legal. Então, acaba trabalhando, sim, um pouco disso. Mesmo o mundo mudando tanto, né? Os caras ainda estão muito lá na frente, né? A gente pensa muito aqui, né? Eles estão à frente de umas coisas, outras coisas não, né? Então, tem sempre ônus e bônus, né? Lógico, mas nessa parte espiritual, filosófica, né? A profundidade do ser humano e tal, é milenar eu acho que bebezinho. De autoconhecimento, de inconsciente, eu acho que... Mas é espontâneo, não é pensado, não é trabalhado, não é diagramado para fazer entendeu? Não tem uma estratégia por trás. No meu caso, eu leio bastante sobre coisas desse tipo. Por exemplo, tem uma coisa que eu bebo muito que é níveis de consciência, que é uma coisa que vem da Índia. O mais conhecido desse nível de consciência é o Maslow, que tem a tal da pirâmide de Maslow das necessidades, onde tem, às vezes vem como internet no fundo, o pessoal desenha umas brincadeiras, os memes aparecem, né? E aí depois comida, depois ascensão social, tem uma série de etapas, né, para você cumprir. E aí ele fala muito disso na hora de você ter essa consciência. Qual é a consciência que você tem? Então você vai pegar pessoas que são mais religiosas e são fervorosamente religiosas, elas têm um certo nível de consciência. Outras pessoas que têm uma consciência mais cósmica, tá? De falar assim, olha, nós somos um. Então isso fala muito sobre como nós nos relacionamos, como nós pensamos, em que nível a gente está mesmo, né? Tu acha que esse tipo de pessoa, essas diferenças que você citou, muda na hora de jogar? Tipo, essas pessoas numa mesma mesa, elas vão agir de forma muito diferente? Ou você acha que uma partida de um jogo, dependendo, elas botam no mesmo nível, não? Às vezes elas mudam não porque elas vão projetar alguma coisa que elas não são, mas porque elas vão projetar exatamente quem elas são. Entendi. A gente gosta de falar que atrás do jogo ninguém se esconde. Né? Então, assim, você quer conhecer... Eu não sei se Aristóteles, Sócrates, um desses grandes filósofos gregos antigos, né? Ele fala que você conhece melhor uma pessoa... Se você conhece uma pessoa melhor em 1 hora de jogo do que em toda uma vida.
É maluco, né? Quantas vezes você já não sentou com alguém e falou, nossa, sabia que falando assim, eu fui jogar bola com o cara, e o cara... Ou assim, Nossa, ou ele cresceu, virou um viu monstro que ninguém consegue jogar bola com ele. E aquele é ele. Insuportável. Esse é o verdadeiro Ele ele. é ele, não é outra pessoa, vira outra pessoa, não, Ou cara. então o cara virou um puta de um líder que você fala, nossa, esse cara destruiu, sabe? Virou uma coisa assim. Então, assim, é muito isso. Né? A gente tá alterando oficialmente agora, mais uma alteração. Mais uma, ó, atualizem Atualize aí. A frase, antigamente a frase era, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Agora quer conhecer uma pessoa, dê Catan a ela. Joga com ela. Aí você vai O saber. Sócrates falou que conhecer uma pessoa, pede pra ela fazer uma ficha de RPG. Você vai ver só o que o cara faz, o personagem que ele quer jogar. Então, por quê? Porque é isso que é o punk. Quando você tá fazendo coisas lúdicas, você tá falando com uma porta lá, um backdoor de inconsciente. Então o cara vai soltar aquilo sem ficar pensando assim, nossa, eu não posso fazer isso, porque senão vão pensar... Não, ele vai fazer do jeito que ele acha. Ele dá o melhor dele. Só que o melhor dele é ele. Ele acha que o melhor dele é aquele jeito de lidar com as coisas. Aí ele vai ser como ele é. Porque se ele achasse que do jeito que ele é não é o melhor, ele não seria daquele jeito. Ninguém quer mostrar seu pior. Todo mundo quer mostrar seu melhor. Isso que eu ia falar. E aí, na hora que você está querendo mostrar seu melhor, qual que é o problema? Por que os outros enxergam como fraqueza? Porque você está exagerando nas suas forças. Sim. Essa é a sacada. Porque, assim, na verdade não é fraqueza, é uma força que o cara está exagerando. E quando você começa a perceber isso, você fala assim, putz, atrás daquela fraqueza tem uma força. Então, atrás do cara que é arrogante, tem um baita cara super confiante. É por isso que você vai pegar time de vendas... Em geral, eles são meio arrogantes, né? São meio, pra deixar, não sei o quê. Por quê? Porque eles têm que ter isso para poder ser bom vendedor. O cara aquele cara que é super hesitante em fazer as coisas, é um cara que tem uma super cautela. E esse cara do financeiro, o cara que você bota no financeiro é esse. Ele mesmo se bota, não é você que põe. Ele mesmo se bota. Por quê? Porque ele vê que toda vez que ele usa aquela cautela, aquilo é uma coisa... Muitas vezes é uma coisa legal. Pensar 10 vezes antes de arriscar alguma coisa, fazer uma cagada. Percebe? Então essas coisas são muito interessantes. Você começa a ver essas características quando você joga com a pessoa, quando você tem o lúdico lá dentro. E aí tu tem esse projeto de ir nas empresas e achar os pontos dos funcionários. Na verdade, assim, a ideia não é que seja um diagnóstico individual, mas é um diagnóstico do grupo. Mas fácil eles se perceberem, né? Porque a gente não quer expor as pessoas, não quer criar situações constrangedoras. Mas olha, o grupo agiu assim. E aí a gente pergunta, por que vocês fizeram isso? O que aconteceu? Porque foi ele! Porque o Osmar mandou. E é isso, às vezes acontece. Acontece apontar uns dedos. E a gente fala assim, é agora que a gente vai fazer isso. É DR mesmo, às vezes. Por quê? Porque é dentro desse campo lúdico que a gente vai resolver. Por quê? Porque se a gente não resolver aqui dentro, lá fora vai ficar muito pior. Então já teve jogo que a gente fez, ele acabou, era 10 rodadas e acabou na 3ª rodada. Caraca. E acabou com o cara assim... dando uma porrada na mesa. Guerra dos Tronos? Não, é derrodado. O cara chegou e falou assim, o cara pegou o bastão da fala que a gente tem, né? Ele falou assim, isso aqui é o bastão da fala? Enquanto eu ficar com ele, o jogo não começa, não continua? Não continua. A fala é minha? Então, para essa merda que agora eu vou falar. Isso que tá acontecendo é o que acontece todo dia nessa porra. O cara gira... Não, o cara gira a baiana. Maravilhoso. Lavação de roupa suja. Fica aquele climão, a gente para e fala, e aí, o que tá acontecendo? Isso. Não sei o quê, né? E aí ele resolve, e aí depois a coisa... O cara chorando na hora. Que jogo era? Não, o cara tá aqui nisso. Você faz que os jogos, né? A gente faz os jogos. Mas fala que tipo de jogo foi esse? Fiquei muito curioso. Dá pra comparar Você quer fazer na sua casa com sua família? Não quero ninguém descobrindo as coisas erradas que eu faço. Só alguém colocar você e falar, não, eu não vou fazer. Esse aí não, porque tu vai reclamar daquele negócio que eu faço errado. Eu vou até entregar um pouco, porque na verdade a maioria dos... O pessoal que já tá há mais tempo, mais sênior, já sabe disso. Mas assim, a maioria dos jogos, eles são cooperativos, mas a gente não fala na saída que ele é cooperativo. Boa. A gente deixa o cara ativar o chipzinho da competitividade que já tá lá instalado. É porque... O cara começar a competir. Aí daqui a pouco o cara... Nossa, não vai dar, meu. Nessa pegada que a gente tá... CO2, que todo mundo tem que cooperar, mas... Semi-co-op. Acho que é... Semi-co-op, tipo, assim. ele tem uma cara de competitivo, só que se você não cooperar, não vai rolar. Se você pensar só em você não ganha. A gente pensa as mecânicas para poder... Isso no final, você conseguir... Eu gosto de jogo assim. Eu gosto de jogo assim, que você tem só você ganha, mas se você pensar só em você não consegue ganhar. É isso. É vida real, né? Não, tem o pessoal que só pensa em si e ganha bastante. Não é justo também. Aquele dos zumbis, a vida não é justa. Se ele não ajuda ninguém que tá em Dead of Winter. Dead of Winter é semi-co-op. Eu adoro também com semi-co-op.
Cara, não, o mais da hora da Deadpool tem a cartinha do traidor. Não é? Escondidinho. Não é incrível? Nossa, cara, então, eu amo o jogo. Quem que não tem o gosta de ser o traidorzinho. traidor nessa? eu sempre conto várias vezes, já fiz uma história. A última vez que eu joguei Dead of Winter, eu era traidor e joguei cooperativamente o jogo inteiro É que o jogo... e ganhei. É, que geralmente a galera faz isso porque o jogo... Mesmo Já é você fazer difícil. isso, já é difícil. Já é né? difícil, não precisava ter um traidor. É isso. Aí você bota um traidor, ferrou. E- Aí e- ninguém nem percebeu que eu era traidor. E você mostrar Só que na você última rodada, que era eu fiz aí tudo na errado. última- É o na última normal rodada isso, né, traidor? sempre Isso. a facada vem na última rodada. É isso. É isso. Que jogo bom. A gente tem uma pergunta interessante aqui que a gente achou na nossa pauta, que é: qual a diferença do termo ludificação e gamificação? Por que você prefere Isso. ludificação? Que é a palavra do momento, né? Ah, vamos gamificar Cara, quem isso trouxe... aqui. Gamificação tá na pauta, né? Mas assim... tá na pauta porque assim, você vai ver, 1990 foi 10 bilhões de dólares movimentados no mercado. Aí em 2000, 20 bilhões. Aí em 2010, 50 bilhões, 2,5 vezes. Aí agora em 2020, eram 200 bilhões. Quer dizer, Caraca. 2 vezes, 2,5 vezes, 4 vezes, em 10 anos. Em intervalo de 10 anos. Quer dizer, é uma loucura, né? O quanto que está crescendo. E assim, esse último saltou por causa dos celulares. Porque todo mundo que não tinha console passou a ter um console na mão no seu celular. Sim. Né? Virou concorrente, né? Exato. E aí o que acontece? E você vai ver que é legal, porque assim, o mercado vai crescendo e aí de repente tem um salto onde as fatias dos outros consoles vai diminuindo. E ela não diminui porque Tão comprando tá diminuindo menos. de verdade. Não, o Mas bolo é tá porque aumentando. o outro cresceu um absurdo. É porque o bolo tá aumentando. O bolo Exato. de gente jogando pegou pessoas que não jogavam, que não faziam parte da estatística, e pegou a galera que jogava. Exato. Cara, meu play tá lá em cima, lá em casa. Eu tô o dia inteiro na rua. Eu vou ficar o dia inteiro no negocinho aqui no celular. E aí você imagina você ter uma empresa que precisa trabalhar alguma coisa de atenção, um treinamento, alguma coisa que precisa recrutar atenção, porque hoje a atenção é o gargalo. Uhum. Como é que eu faço para manter a atenção de uma geração que 5, 6 segundos espana? Porque não tá mais afim, sabe? O interesse vai embora muito mais rápido. Exato. Então o que eles fazem? A gamificação tem que estar no centro para poder puxar o olhar dessas pessoas. Né? Então é super importante. Então o que acontece? Por que ludificação e não gamificação? O Vince foi a primeira vez que eu vi ele falando sobre isso, Vince Vader, que é um baita de um game designer, ele dá aula de game advertising lá na ESPM, amigo, né? E eu vi ele falando uma primeira vez, eu acho que ele trouxe isso lá da França, mas é um termo chamado ludificação. E aí por que ludificação? Porque eu comecei a empresa minha com jogos, só com jogos. Ah, jogo, legal. Gamificação. Né? Aí, e aí eu comecei a ver outras coisas que eram legais além dos jogos. E aí, que acontecia? Eu achava que jogo era o fim. Eu tenho que levar jogo para as empresas. Aí você começa a ver que não é o fim. O fim é outras coisas que eu quero desenvolver lá dentro, como, por exemplo, melhor trabalho de equipe, melhor companheirismo, uma série de coisas. E aí eu começo a ver que a conexão é o fim. E aí o tabuleiro se torna meio. A partir do momento que o tabuleiro, jogos em geral, se torna meio, não é mais gamificação, é ludificação. Você expande o termo, porque na verdade não é mais jogo. É qualquer coisa que é lúdica. Entendi. Então, assim, quem está do outro lado não está querendo saber se é jogo, se é resultado, não é. né? Quer saber se é legal ou se não é. A partir do momento que é legal, pronto, você matou a ludificação. Vai dar bom? É isso. É sobre relacionamento e usar o jogo como uma ferramenta, é isso? É, exatamente isso. E não tem um resultado específico? Tem. Eu quero isso. Não, quando a RH vem me procurar, eles vêm procurar com demandas bem específicas, né? Ó, a gente quer trabalhar isso. E aí a gente monta o treinamento baseado nas demandas que eles têm. Então a gente vai fazer, às vezes assim, é raro eles querem um jogo desde o zero, porque desenvolver jogo é um parto, né? É um filho. Eu acho que eles não querem um jogo, né? Eles querem um resultado. Às né? vezes, exato. Eles querem uma exato. dinâmica que gere um... Às vezes eles veem, olha, eu quero fazer um jogo. Beleza, então a gente vai desenvolver um jogo e é um trabalho que demora 3, 4 meses, porque tem playtest, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, né? Mas, em geral, eles querem um resultado de falar, olha, eu preciso que eles entendam melhor que nós todos somos um só. Uma empresa só, apesar de departamentos diferentes. Beleza, então a gente vai pensar e aí eu desenvolvo as atividades que eles vão fazer ali. Às vezes não chega nem no jogo. A gente, às vezes faz uma série de pequenas dinâmicas, faz jogos de improviso, uma série de brincadeiras para eles poderem curtir. time, né? Legal, Sabendo o que extrair de cada atividade é maravilhoso. Galera de grupo de esporte
também acho que encontra esse tipo de dificuldade, usa esse tipo de ferramenta e... Hoje em dia, o mercado de treinamento de comportamental, de RH em geral, ele é muito dominado por gente que é ex-educador físico. Não é? É muito comum. Um dos meus grandes gurus, parceiros lá, que me introduziu nessa área, é um educador físico de mão cheia, assim. O cara tem uma empresona. Já teve algum pedido esquisito, assim, de RH, de falar, eu quero que esses caras desenvolvam tal habilidade, ou eu tô com tal problema, alguma coisa inusitada? O problema cada vez mais comum que tem hoje em dia, eles têm trazido demandas cada vez mais absurdas para fazer em pouco tempo, né? Então você, eu quero trabalhar compliance, quero trabalhar trabalho de equipe, quero trabalhar respeito às diferenças, quero trabalhar não sei o quê, em 1 hora. Eu falei, não, diversidade? Não, sabe, não vai rolar. Mas nem no TikTok, com vídeos de 15 segundos você consegue. E a gente alinha expectativa. Chega e fala assim, olha, beleza, você quer trabalhar isso, a gente trabalha, mas assim, a gente vai dar uma pincelada sobre cada um. Porque 15 minutos para cada um não é legal, porque não vai trabalhar com profundidade nada. Se o cara olhar o e-mail dele, ele perdeu diversidade, tá aí. O ser humano é maravilhoso. Tratando os outros mal. Eu tenho um amigo meu que é gerente de uma rede de restaurantes e tal, administrador. Aí ele passa por essa parte de contratação também. Aí ele mandou o print da conversa dele no WhatsApp com o cara, que ele pediu pro cara assim, me manda o seu CV. Aí o cara mandou a foto da carteirinha de vacinação. Você carteirinha de vacinação. Amigão, aí não dá. Aí ele só mandou pra gente, falou assim, e aí? Nem deu entrevista, o cara já caiu da lá. Contrata no contrato. O cara é vacinado, pô, tem que respeitar. Coitado, cara. É duro, o ser humano é maravilhoso. O que mais temos aí? A gente tem aqui, você tem um TED com a fala coisas que você aprendeu jogando e nunca percebeu. Docente da gamificação da FIA? Como é que pronuncia isso aqui? FIA. FIA não é a Federação de Fórmula 1? Isso. Também tem essa, mas infelizmente não é essa. E o que tem nesse teu TED aí? Como é que o pessoal acha? Um resuminho pra gente. Você aprende jogando. Tem no YouTube. Foi um dos experimentos mais loucos da minha vida. Mas foi por demanda? Alguém te pediu pra você falar e você escreveu pra eles ou você já tinha? Era um sonho que eu tinha, fazer um TEDx, né? Um TEDx, né? E... Pra quem não sabe o que é TEDx... é um ciclo de palestras, assim, que eles fazem num dia, gravam e depois fica pra internet, né? E o que acontece é que o TED, ele quebrou um paradigma de palestras chatas, assim, entendendo o que tornava a experiência realmente legal. Então, assim, foi gente realmente boa em design de experiências mesmo, né? E aí eles têm uma série de regrinhas, tipo, não pode falar oi, não pode falar bom dia, não pode agradecer, mas é só a ideia. É só com a ideia mesmo, só a ideia. Entra com a ideia, vai lá e fora, e pra se sinalizar que acabou, obrigado, acabou. É só o creme do negócio. E aí eles trabalham a fala da pessoa. Não pode agradecer. Louco. Pode dar boa noite. Sem rodeios. Olá. Exato, porque ninguém tá afim de ficar ouvindo isso. É centrar no usuário mesmo, do cara que vai ouvir, né? Então o que acontece é que eles trabalham a sua fala, tem gente especializada lá dentro pra falar, olha, que tal você colocasse isso? Nossa, isso é legal. E é legal porque nesse processo eu virei também coach de TED, né? Porque eu acabei ajudando vários... Isso é muito coisas, bom. Acabei fazendo essa coisa da comunicação de uma fala, né? Rápida, né? Mas assim, isso acha no YouTube, o TEDx você acha no YouTube, o TED também você acha no YouTube, mas você tem um site que chama TED.com. Tá? Que tem um aplicativo também, né? Que tá tudo fácil. Tem aplicativo, Mas o TEDx só vai achar no YouTube, porque o TEDx é uma espécie de uma franquia do TED. Isso. Né? E aí o TEDx São Paulo, que é o maior TED, é um dos maiores TEDx do mundo. Né? Ele tinha, nesse dia que eu falei, tinha 5.000 pessoas. Foi você que procurou eles? Não, aí que tá. Eu conheci a Helena Crescia, que é a organizadora, curadora do TEDx São Paulo, né, num evento. E aí eu falei assim, o que você faz? Eu estava no almoço, eu estava indo embora porque eu tinha dado uma palestra nesse evento e ela estava chegando para dar uma palestra da tarde, né? Aí ela falou, a gente falou assim, eu não ia ficar, eu falei, vou no almoço com vocês, né? Aí ela estava chegando. No almoço a gente começou a conversar, ela falou assim, o que você faz? Ela falou assim, eu trabalho com jogos, educação, né? Ela falou assim, você não quer dar uma palestra para mim no TEDx em São Paulo? Eu falei assim, eu falei, Helena, você está falando sério, cara? Isso é o meu sonho. Eu falei, isso é meu sonho, né? Você tá falando sério, né? Aí ela falou, vamos lá, não sei o quê. Aí eu apresentei pra ela, topou, eu entrei. Puta, essas coisas da vida, né? A gente faz uma coisinha, conhece um que conhece o outro, quando vê um pão que você foi comprar na padaria, você ganha uma... muda a vida. Mas resume pra gente o que a gente aprendeu jogando. Pode falar um pouquinho? Que você aprendeu jogando nem percebeu. Que tipo de... É muito isso que a gente falou agora, muito né? Isso, de coisas que a gente vai falando de... Porque assim, o que acontece?
eu falo muito que em evolução, eu sou biólogo, tá? Então, muita evolução, uma das coisas que acontece muito é que, como é que você fazia para que animais, em geral, treinassem alguma coisa que só ia dar resultado lá na frente, daqui a anos? Você não tem como, né? Ou daqui a meses, mas pelo menos você não tem como. E aí você precisa treinar anatomia, neurologia, arcabouço de comportamento, uma série de coisas que você não consegue e não tem nenhuma resposta imediata para te recompensar. E aí você fala, puta, como é que eu trabalho isso? Você pode estar fazendo errado e não saber, né? E aí o que ele fez? A evolução criou um sistema, muito antes de existir o ser humano, existe em qualquer animal, você vai ver qualquer filhote de predador, tá lá brincando um com o outro. E a evolução não dá ponto sem nó. Se existe, é porque tem função. Verdade. E aí o que acontece? Porque se não tem função, não existiria mais. Já Existe uma vez. Está gastando energia à toa. Vai pra frente. Você está gastando energia à toa. Não, e a apêndice existe porque é uma coisa vestigial. Não tem função. Mas o que acontece em geral é que você tem que estar treinando aquilo para poder, no final, estar pronto para isso. Porque, por exemplo, se um leãozinho ele não treina isso durante o processo dele de crescimento, quando chega na hora que a mãe abandona, ele é expulso do bando lá, ele não sabe mais o que fazer. E aí, se ele fosse ter que aprender nesse curto espaço de tempo como é que eu me alimento, como é que eu caço, morreu de fome. Então o que acontece? Tem um grande etologista que trabalha lá com a Jane Goodall, que era dos macaquinhos, dos chimpanzés, né? E ele fala uma frase que eu acho que é sensacional, para mim é muito forte, que é: brincar é se preparar para o inesperado. E qualquer pai, mãe, qualquer um sabe, ou mesmo tio, tia, sabe que se o moleque tá brincando, ele tá aprendendo. É isso. O Homo sacou isso com uma sacada tão forte que ele falou: porque se sujar faz bem. Né? Porque aquele slogan que ele tem é por causa disso, porque toda mãe saca que quando o filho chega sujo dos pés à cabeça, é porque ele estava brincando e ele estava aprendendo, então eles curtem ou isso. apanhando. Ele é saudável, porque ele tá disposto, porque ele passou por alguma experiência que vai, né? E ele é sociável, né? Não é uma criança rolando sozinha na lama. Perfeito. Tá conversando, sabe? Tá fazendo amigo. Musculatura, é um sinal bom, né? agilidade. Tá aprendendo a se relacionar, né? Uma coisa que eu falo da escola, né? Eu dava em aula na escola, mas uma das coisas mais importantes da escola hoje em dia não é mais conteúdo. É você estar lá junto com outras pessoas aprendendo a se relacionar. Sabe? Conteúdo você dá um Google e... Teu filho chegou cedo da escola, chegou cedo e limpo, isso aí não falou com ninguém o dia inteiro. Pô, tá isolado esse moleque, é isso, né? Minha mulher é professora. Ela teve um aluno que, quando ele se machucou, ela foi falar pro pai: não, olha, pai, ele caiu, né? E sempre tem um nervosismo do Você não sabe a professor. reação. Até porque hoje em dia o pai não respeita mais o professor, né? O nervosismo do professor de falar: poxa, será que ele vai me culpar, né? E aí ele falou pro pai: olha, ele se machucou, não sei o quê. Aí ele falou: ah, que bom! O pai assim: ele nunca se machuca! Ele fala, então, assim, essa moleque não se machuca, moleque. Né? Então, não corre. Se não corre porque ninguém chamou ele pra brincar, não conversa, não tá fazendo nada. Tá num canto. Então, e aí o assim, filho chega sujo, remendado, chegou atrasado porque tava com o pessoal, cara. Tá sendo aceito, moleque né? Da turma aí. O moleque da turma. E aí, o que é legal, né? Nessa palestra que eu fiz do TEDx, a minha irmã estava na plateia e ela disse que ela me contou depois que eu tinha uma pessoa na frente dela, porque eu sou um pouco mais velha, né? E ela falou assim: eu não gosto de jogo. Na hora que começou, eu não gosto de jogo, né? E aí acabou a palestra, ela levantou e ficou aplaudindo de pé, né? Aí, quer dizer, o que é isso? É exatamente o título, é esse. É coisa que você aprendeu jogando e nunca percebeu. Por quê? Porque a gente aprende, brinca, faz isso aqui, a gente nem percebe que a gente está brincando. Né? Então, assim, eu falo que você está andando na rua, de vez em quando você se pega meio não pisando na linha, né? Sim. Quando você faz a coisa... Só no escorado escuro. Só no preto, só no branco. Ou só pisando na linha, né? Tem as duas variações, né? Tem. Mas aí, quando você vai ver, essas coisas que você estava fazendo para deixar a tua experiência um pouquinho mais legal de andar na rua, fazer equilibrando, sei lá, qualquer coisa. É igual cruzar de faixa sem pegar a tartaruguinha no meio. É isso, habilidade. Não, e é muito louco, né? Você percebeu o valor do lúdico para você, porque a pandemia veio aí para mostrar isso pra gente, né? Lógico. Você ficou enfurnado em casa. Mano, o que eu faço? Indústria de tabuleiro cresceu absurdos na pandemia. Muito. Porque eu não posso ficar... Né? Apesar de ser uma coisa que é vista meio como coisa que eu só faço quando eu tenho tempo, não é supérfluo. É isso que é o louco. Não é o fundamental, necessário, cara. Eu preciso disso pra minha sanidade mental. Sanidade mental. As sabe? lives aí que os artistas musicais fizeram, estourado de recorde. Por quê? Porque as pessoas
Se não fosse essencial, as pessoas estavam fazendo outras coisas. Mas não, estavam lá se divertindo. No tempo livre, você quer se divertir. Esse é o essencial. Perfeito. Então tua mente acaba. Perfeito. E às vezes consigo só, né? Às vezes, porque às vezes você não tem a galera e aí você sozinho, você se aguenta. E é um problema, né? Porque hoje em dia, assim, você tem um celular que nunca te deixa sozinho de verdade. Ah. E aí o que acontece? Você não tem o tempo do ócio. Aquele ócio que você ficava olhando para a nuvem e falava, puta, que forma que tem essa nuvem aí, né? Não sei o quê. E aí, a maçã caindo da árvore lá nunca mais iria acontecer, né? Acabou. Isso é um problemaço. Se tivesse no celular, ia bater a cabeça Ele continua ali. na cabeça, no chão, ele ia continuar aí. Ontem, feriado, eu tava com a minha família, família grande, né? Meus primos todos. A gente tava fazendo um evento para fazer comida, fazer sushi, fazer sashimi, né? Com meu pai. E aí, o meu filho veio pedir, papai, posso ficar com o celular? E aí eu falei assim, não, filho, teus primos estão aí. Né? E aí não dá outra. A gente fica se achando que se a gente Pegou o celular dos primos, tu acredita? E a gente fica achando que se a gente não der uma coisa para eles fazerem, eles não vão fazer eles nada. vão morrer de tédio. Cara. É o tédio que vai fazer eles fazerem alguma coisa, Porra, sabe? Bota pra Ele arruma ficar fazer. entediado, você vai ver se eles não arranjam alguma coisa pra fazer. Eles se Cria... viram. Aí esses inventores, autores, porra, ele com 5 anos de idade estava criando não sei o quê. Não tinha celular. Tédio, pô. É tédio. Você fez ele criar isso aí porque ele não tinha o que fazer. Dá um celular pra ele com 3 anos. Não vai criar nada. Cara com 5 anos tocando piano. Cara, não Mozart, tem nada mais legal do Acho que que o Instagram dele tá cheio de escassez. fotos. Não tem nada mais legal que escassez. Escassez de Escassez. tempo, escassez de diversão, escassez de dinheiro. É quando você vira criativo. Eu tava ouvindo um podcast, eu sempre ouço podcast de notícia da Folha, do Instagram todo dia. E aí, quando teve agora o carnaval, começo do ano, eles estavam preocupados, existe uma preocupação interna do mercado do carnaval, que agora o dinheiro voltou nesse ano. E Papel. ano passado, não, O poder... o poder aquisitivo das Ah. escolas melhorou nesse ano, Tá porque circulando voltou mais dinheiro. circulação. E o medo era que os desfiles fossem menos criativos, porque ano passado e ano retrasado surgiram ideias muito interessantes pelo fato das escolas não terem dinheiro. Bicho. Eles tiveram que fazer coisas que, olha essa ideia, olha de onde ele tirou essa solução. Então foi um dos anos que tiveram mais inovações de tipo de ideias, que é claro que depois que você bota dinheiro, essa inovação ela fica melhor. Mas ela só surgiu, o primeiro passo dela foi porque estava escasso o dinheiro. Então tinha que ser soluções baratas e funcionais e ainda assim ser bonito. E aí surgiram ideias que, pô, a questão de 2022 vai ser um pouco do mais do mesmo, que não tem a escassez, não tem escassez. Tá com dinheiro agora o pessoal, vão fazer o de sempre. Perfeito. Muito louco, né? A zona de conforto. Zona Mas de vai ver, conforto. a batata não é europeia. A batata é americana. Ela foi levada pelos colonizadores. Sabe o que aconteceu? Tinha guerra, eles queimavam tudo, só sobrava batata embaixo da terra. E aí que a batata entrou na Bélgica, na Inglaterra, você vai nesses países, só tem batata de cardápio. Que é o que sobra, né? De tanta coisa. Então assim, o que acontece? Foi na época de mais escassez que eles começaram a criar esses pratos incríveis que tem lá. Sabe a origem da Nutella? Não. Nutella na Segunda Guerra, o chocolate era uma das coisas que mais alimentavam os soldados. E aí tava ficando, o chocolate estava ficando pouco, e aí um cara, para render, botou avelã. Simples assim. Para render o chocolate. Qual é a história da Fanta? Também é É a guerra. mesma coisa. Na guerra, eles não tinham... Mais guerra, gente! Fica aí um... Não tinha xarope de coca lá na Europa, porque não podia importar dos Estados Unidos. E aí os caras meteram laranja... Suco de laranja com gás. É isso. É isso. Escassez O gera M&M's, coisas o novas. chocolate M&M's também era pro soldado conseguir comer o chocolate. Quando eu digo Nutella, gente, não é derrete, empresa, né? É esse alimento que é chocolate com avelã, né? Essa receita. Sim, sim, sim. Agora todo mundo já tem. Mas assim, é escassez. Vamos dar um jeito de resolver e resolveu. E, cara, isso aqui é melhor do que estava antes. A zona de conforto no seu trabalho tem um foco especial para ela? Você dedica uma filosofia, algum exercício, alguma A gente coisa tem que pra- tirar os caras da zona de conforto, né? O tempo todo, né? Porque aprendizado, ele vem quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? A gente não vai aprender coisa quando a gente está sentado lá no sofá. A gente vai aprender quando dá um perrengue, quando dá uma coisa... Qual que era a história da pandemia, né? Proibido no final do ano falar aprendizado. Por quê? Porque a pandemia tirou a gente da zona de conforto total. Então todo mundo falava no final do ano, eu tive muitos aprendizados. Né? E é isso mesmo, no final dos contos você aprende pra caramba. Também né? teve isso, né? Mas é que virou um lugar comum, de tanto que todo mundo falava e foi proibido falar aprendizado, né? Eu brincava disso. Tem né? um livro autobiográfico do Steve Martin,
que ele conta toda a história Que é dele. genial, ele é gênio, ele é genial. gênio. Tem o livro autobiográfico dele, se tu gostar dele, tu vai adorar o livro. E ele conta que ele parou de fazer comédia quando a vida dele ficou perfeita. Quando todo mundo tratava ele bem, quando ele tinha dinheiro pra tudo, quando ele fazia exatamente o que ele queria, do jeito que ele queria. Aí ele falou, não consegui mais criar, porque eu não tive mais problema. Como é que eu... Claro, tem gente que cria sem problemas, ok, mas assim, a minha forma de criar era nas adversidades da vida. Chegou um momento que eu não tinha nenhuma. E aí eu não consegui mais criar. Fiquei só questão de É dinheiro. muito louco. Olha isso. É muito louco. Empobrece o artista não ter dilemas, né? Não ter conflitos. É isso, essa Não é? coisa, eu pensando nessa coisa da vida eterna, cara. O negócio pra mim, eu falo, me amedronta um pouco, cara. Porque assim, esse negócio da vida eterna, porque assim, tem várias ideias agora do cara fazer da inteligência artificial aprender como é que é o cara, e o cara vira um chip. Que é um monte de redes neurais, no final das contas, né? Então, você simula a personalidade do cara no computador. Se você já viu Black Mirror, você viu que isso está acontecendo, né? Então, assim, isso é vida eterna. Na minha concepção, isso é vida eterna. Né? Então, assim, isso é um problema, na minha opinião, também. Porque o cara não tem mais a urgência do final do tempo. Não tem essa coisa, meu tempo é o gargalo. Não tem mais gargalo. E aí, o que eu faço? Sei lá. E aí, sim... Esse é o problema, muito louco isso, né? Não é louco que você luta o tempo todo assistiram? pra resolver os seus problemas, e aí você resolve o seu problema, e aí você criou outro problema, porque você não tem problema. Então, o maior problema Você acaba de jogar um jogo, vai jogar outro. Aquela parada dos bilionários que morrem de depressão e tal. Vocês já assistiram a série Good Place? The Good Place? Já. Já assistiu? Você assistiu a última temporada? Não cheguei, eu tô quase lá. A primeira é muito boa, minha crítica, tá? A primeira é muito boa, a segunda e a terceira são ruins. São ruins. A quarta é muito boa de novo. Mesmo. A quarta é muito boa. Como que o Eu cara vou dar um consegue resgatar, né? spoiler da sinopse da quarta, mas eu não vou dar o final. A questão da quarta é que eles têm que resolver um problema muito grande. Que as pessoas que estão no paraíso com a vida eterna, todas elas são tristes e depressivas. Porque não tem mais nenhum problema. O cara chega lá e fala assim, eu quero uma lasanha. Vira uma lasanha. Essa lasanha eu quero um bolo de chocolate. Não sei o que, não sei o que. Ele não quer nada daquilo. Tudo é fácil de um toque. E aí o elenco, eles têm que resolver essa questão. São contratados pelo paraíso. Essas pessoas, elas tiveram uma vida incrível, elas foram pessoas incríveis para estar num lugar incrível. Só que, não tá ninguém se divertindo, tá todo mundo triste, tá todo mundo... E aí? E aí eles acham uma solução muito boa, que eu não vou dar o spoiler aqui. Não. Você vai ter que falar. Você vai assistir. Vou assistir porra nenhuma, tem que cara. assistir. Você vai assistir. Não, é muito boa. Essa série é muito boa. Good Place é comédia, 20 minutinhos por cada episódio. É muito bom. É muito bom. Eles arrumaram uma solução que você fica, cara, é isso. É uma comédia filosófica. A vareta com a cenoura pendurada na frente. Inclusive, um dos personagens do elenco é filósofo, então ele fala coisa muito Não boa. sei se você conhece um tal de Murilo Couto, ele tem um texto que ele fala isso das artistas de MPB, que o que tá faltando é uma torturinha. Moreno falava que O ratinho no bico. os caras da MPB faziam músicas lindas e motivados pela ditadura, então tem que ser um negócio assim, tem que ser assim. Chico, cara. Agora as músicas são uma merda. Chico é uma Acabou a tortura, acabou a produção qualidade. dele. Acabou a tortura, acabou a música boa. Ele fala, podia dar uma torturadinha. É isso, torturadinha só pra ele dar um Ele fala um ratinho no bico. Que horror. abraço, Murilo Couto, ótima ideia, viu? Parabéns. Completo, maluco. Pô, a gente tem a pergunta da Cris Paiva, que é a madrinha do Contrapartida. Ela mandou Opa! uma pergunta diretamente aqui pro Fernando. Vamos ver o que ela mandou pra gente. Fala, Cris. Fala galera do canal Contrapartida, Cris Paiva aqui mais uma vez, e minha pergunta pro Fernando é o seguinte: Fernando, eu soube que você trouxe um jogo pra gravação e eu quero saber por que você gosta tanto dele. O Tocaio pra mim é um jogo que eu acho maravilhoso. Pega ele aqui pra gente. Ele é simplesmente assim... Primeiro que é do Bausa, né? Que eu acho que é um cara que ele enxuga jogo de uma maneira assim magistral, né? Mas eu acho que além da arte, além de eu ser japonês, além de uma certa coisa, é porque o Tokaido, o que é? É a estrada mais antiga do Japão. Ela existe ainda? Atravessa, até hoje é o principal linha. Que louco. É a principal linha do trem-bala. Nossa. E aí o que acontece é que ela fala do Japão medieval, que eu sou pirado em história de Japão medieval, pra quem curte Lobo Solitário aí, imagino que deve um monte de gente. O que é Lobo Solitário? Lobo Solitário é um mangá de samurai de Japão medieval. É sensacional, né? Essa fita cassete a gente coloca onde quando a gente compra o jogo? Como é que faz? Ele tem uma... louco. Você vê, né? Isso aqui é edição especial, então tem trilha sonora pra você ouvir enquanto você joga. Tem todo um pacote, né? E o que eu acho legal do jogo é que ele é uma experiência meio zen. Porque ele é uma corrida, só que é uma corrida que se você correr demais... Você perde. Você perde. Porque ele tem um leilão de ações por tempo.
Então, O que é um leilão de ações por tempo? É o time track, que eles chamam, né? É uma mecânica que chama time track. E é o que é? Você Porra, bonitão. compra cara. ações indo mais pra frente do jogo. Só que assim, se você for muito pra frente porque você queria muito aquela ação, depois você vai ficar um tempão sem jogar. Você faz menos ações, né? Essas minis foi incrível. A versão base, ele vem com miniaturas não vem com padrão. mini nenhuma. Vem só com É um peão, né? peãozinho. É um Vem peão, com um peão. meeples. Não é nem meeple, é umas bolinhas, tá? É umas Mas, assim, bolinhas, é um marcador, na verdade, é um marcadorzinho, por causa dessas miniaturas, eu acho que o jogo atrasou quase um ano. Sério? No financiamento coletivo. Valeu a É pena. o pessoal zen, né? O pessoal Mas zen fica do então, você eu quer fiquei pressa. na boa, meu, demora o tempo se quiser, mas traz essa miniatura bonita pintada. Porque tinha que pintar, se eu não me engano, é pintada à mão essa miniatura. Eu prefiro comprar pintada já. Quer dizer, Essas moedinhas lembram as moedas de ien japonesas. Sim, né? Esse buraco aqui era o imposto, né? Que era cobrado, Era pra né? passar no colar. Não, aqui, ó, não, Eles levavam pra passar no colar. Mentira, cara. Não quebra a minha... não marcador, Os não. caras Ó. cobravam imposto picando o dinheiro. Com Pode ser também, o que eu sei é que eles acabavam passando no colar, tá? Pode ser que você tenha uma história melhor que a minha. aí. não sei se- Vamos ver quem inventou melhor, Talvez então. mude da China, Bora ver quem né, inventou né, melhor hoje aqui. Mas é isso, eu acho assim, o que é legal nele? Ele tem essa coisa de reconstituição do Japão medieval que é muito legal pra mim. E tem uma parada filosófica Tem isso, na que história se dele. você correr Você muito... tem um caminho pra perseguir, você tem que fazer ele da forma mais Mostrar aqui. saudável, com mais Você precisa ter a sabedoria. melhor experiência de viagem olha de isso, todos. que- Isso é muito punk. Pô, isso é uma puta mensagem. É muito né? legal, Às vezes né? você vai viajar, você quer chegar num lugar, fazer o que você tem que fazer, mas aí voltar. É Você não assim, aproveitou Europa, porra 15 nenhuma. países em 15 dias. Não, cara, desculpa, viveu não é meu nada. tipo de viagem, sabe? Eu gosto de pegar um país, eu vou lá e eu descubro aquelas coisas que ninguém sabe. Puta, adoro isso, sabe? Então tem muito a ver comigo também, né? Eu fui pro Japão 2 vezes, a segunda vez que eu fui pro Japão, a minha atividade preferida é entrar num bequinho pra ver se eu achava alguma coisa louca. Porra, isso, você vai num cantinho, vê aquela portinha que ninguém sabe que tá ali. O que tem atrás daquela porta? E eu achei umas Quebrar a biboquinhas, cara. Matrix. Eu achei umas biboquinhas, o cara falava um P de japonês, eu também não falo, de português, ou de inglês. Eu não falo quase nada de japonês, eu falo assim, o mínimo necessário pra não morrer de fome. Gente, olha esse pandinho aqui, gente. É muito fera. E aí, às vezes, eu lembro Foca que aqui, foca aqui, foca aqui. Tá muito perto, ele tá no zoom. Olha. Mas eu... Isso aqui, gente, cada personagem desse aqui é um Tem um personagem poder diferente, especial. tem um poder especial. Que é outra mecânica que eu adoro. Faz também. sentido Esse ter. jogo ainda tem à venda, ele hoje? Não, Essa versão não. Nessa versão, não. Você vai achar a versão mais eu não sei se caixinha, tem aqui será no que tem, Brasil. não? Tem, gente, caixinha na board caixinha. games, podem pedir lá. Você viu, levanta que a bola, tem o cara... Tokaido. Ó, Tá louco, cara. Não tem um compact disc na versão que a gente tem lá. agora eu lembrei de você. Agora eu lembro O já. Balas fala de você. É, tempo o todo, Balas que fala ele às compra vezes. de você. É isso. Agora que você falou do caixinha, eu falei assim, você é esse o cara do corno. caixinha. Jogo direto com o Balas, ele me manda Pois mensagem é. pra mim de vez em quando. Ô, Osmar, o que tem de novo aí? Eu quero... Ele sempre manda mensagem assim, Osmar, comprei 3D Mind. Vem me ensinar. Não, 3D Mind, o que tem mais aí? Aí ele... Eu vivo sugeriu indicando outra o coisa. jogo pro Balas. O Balas já comprou um monte de jogo de você Já que eu indiquei, comprou. cara. Não só pra ele, como pra presente. Isso. O Balas só dá presente de aniversário do bar, que ele vai, você chama o Balas, você sabe que você vai ganhar um jogo. É isso. Isso Se vou você vender. for, Ô, se Balas, meu você, aniversário tá chegando. se você for meio iniciante, ele certeza que vai te dar um Dixit. Vai. Ele é pirado no Dixit. Ele Ele tem uma última rodada. Ele tem uma rodada, última rodada, que chama assim, quem sou eu? E aí cada um pega uma carta, bota, e eles ficam tentando descobrir quem botou tal carta. Puta jogo profundo, né? Você percebe? Isso aí você dá pra usar, né? Pra empresa e tal. Não, cara, você me lembrou uma rodada específica do Dixie que o cara jogou a carta, falou o nome dele mesmo. Aí todo mundo abriu. Ah, isso é aí muito não, bom, aí, essa aí todo rodada. mundo aí nego põe o lobo, põe bandido, Piada, põe- né? só zoando o cara. Isso. É muito legal. E assim, e o que é legal é que assim, eu criei um jogo baseado no Dixit Então, é para isso que eu ia um te grupo, para uma turma que trabalha empatia. Porque o Dixit, perguntar. Empatia. é essencialmente um jogo de empatia. Você tem que pensar como o outro pensou. Isso, se pôr no lugar daquele cara, né? Pronto. E aí, só que assim, é isso, tá? Mas normalmente que as pessoas falam, me colocar no lugar do outro. Mas a gente se coloca no lugar do outro com a nossa cabeça. Não é? Empatia é você se colocar no outro com a cabeça do outro cara. Isso é muito louco. Então, assim, essas meninas que são parceiras, elas usam esse jogo até hoje, em vários treinamentos.
usando, porque eu digo que você tem que se colocar o tempo todo no lugar do Isso que eu ia te perguntar. O que o outro pensaria, né? Você trabalha com jogos que você mesmo... Porra, desenvolveu, adaptou com toda a bagagem que você tem. Mas alguma coisa que existe, você usa? Uso. Eu já vi. Na hora que você estava falando, eu já sei, é isso. Por exemplo, tem um jogo que eu uso muito, já usei muito, não sei se eu uso tanto hoje, mas se chama o Ilha Proibida. Que é a versão easy do Pandemic. Tá? A versão easy do Pandemic. E ele é um jogo, assim, que é sensacional, porque assim, ele tem um objetivo primário, que é tirar todos os tesouros da ilha, que é basicamente no Pandemic é você curar todas as doenças. E o objetivo secundário, que no Pandemic é não deixar os outbreaks acontecerem, os surtos acontecerem, você tem na ilha de não deixar a ilha afundar. E aí o que acontece no jogo é que quando você leva em empresas que têm um perfil de apagar fogo, muito apagar fogo, de só lidar com os problemas que chegam, muito reativo, elas ficam só deixando a ilha não afundar e não pegam os tesouros nunca. Só que acontece, os problemas vão escalando cada vez mais em velocidade, igual o Pandemic. Jogo de estratégia geralmente é assim, né? Exato. Você tem uma pressa. Você não pode ficar cozinhando o jogo durante a partida. Bomba relógio. E acontece nesse jogo do Ilha Proibida. Se você ficar tentando deixar a ilha imersa, você vai perder. Não tem jeito. O que você tem que pensar? Ver qual que é o objetivo principal, que é pegar todos os tesouros e sair fora da ilha. Então o que acontece? É um jogo que trabalha urgente versus importante. Se você ficar cuidando só do urgente, você não vai nunca fazer o importante. Urgente versus importante. Porque assim, o que acontece? Vou pegar o exemplo do Pandemic. Se você ficar cuidando só das doenças, não deixar elas se espalharem, isso é o urgente, é o que está aparecendo, é o que está surgindo. Só que você não vai ganhar o jogo. O que você tem que fazer para fazer o jogo? Corre, a gente chama de rushar, né? A gente rusha para curar as doenças. Então, se você percebe isso, para isso você tem que ter visão estratégica, tem que sacar uma série de coisas. Se você percebe isso, você rusha só para resolver as doenças, dá conta do mínimo necessário para poder manter, não dá problemão. Ou seja, você conta daquilo que é realmente urgente e o resto você direciona para o importante. É louco isso. E aí você resolve o jogo. Então, assim, essa é a estratégia básica. Você estanca os buracos do navio para parar de entrar água, mas o navio tem que continuar andando. Agora, você imagina você treinar isso numa empresa, o cara, a próxima vez que ele perceber que ele está numa situação dessa, ele vai falar... sabe? Sim. E o que acontece é que, assim, olha que legal, essa é umas coisas que eu mais gosto. Eu já tive caso de RH que chegou 1 ano depois que a gente tinha feito o Ilha Proibida, ele chegou e falou assim, você sabe que você virou meme aqui? Eu falei, por que eu virei meme? Porque até hoje, quando a gente está cuidando só do urgente, não está falando do estrategicamente importante, a gente fala, a gente está cuidando só para a ilha não afundar, né? Olha que louco. Já vira o... Putz. Sabe, a memória emocional ficou tão forte neles, sim. do tomo que eles tomaram, que eles falam, a gente não tá deixando só cuidando da ilha pra ele não afundar, não tá pegando tesouro nenhum. É isso. E essa empresa é uma empresa de tesouro. Uma mineradora. É isso. Toda empresa tem o seu CEO vai falar, toda empresa tem sua ilha. Gente, essa empresa é de tesouro aqui. É isso. Que louco, velho. Maravilha. Galera, a gente conversou aqui com o Fernando. Já? O Fabiano é a nossa plateia do jogo. Não, sem graça. Agradecer muito a presença do Fernando aqui. Fala um pouquinho mais da empresa, o pessoal marcar aí, e redes sociais também para divulgar. Bom, vocês me acham muito no LinkedIn, porque é o corporativo, claro. Não tem jeito, né? Tudo lá. Então você me acha com Fernando Tsukumo mesmo, que é o meu nome, né? E aí você vai me achar também no site, que tem suavez.org, tá? Lá tem toda a referência. E se você quiser, assiste o YouTube, que eu acho que é o melhor cartão de visita que eu tenho para você entender o que é a essência do que a gente faz. Fechou, maravilha. Tem o Instagram aqui, @Buda. Esse Instagram aí só tem bagaceira. Se quiser te mandar uma mensagem, gostei desse aqui, me dá uma dica. Não, eu vou falar, você vai rir muito se você entrar nesse Instagram, mas não tem muito a ver com o que eu faço. Sem problema nenhum, pessoal. Estamos aqui para se divertir no final das contas. Separar o pessoal do profissional. É isso. Eu sou o Osmar Campbell, Osmar Campbell com 2 L's no Instagram também, esse aqui é o @Fabiano Cabreira. Encontrem a gente na rede social @Contrapartida ou no YouTube, canal Contrapartida. A gente quer agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores. Primeiramente, a Pé de Pano Produções, onde gravamos aqui nesses complexos de estúdios maravilhosos aqui em São Paulo, capital. A editora Devir, editora Precisamente, a editora MeepleBR, a editora Vem Pra Mesa, a Best Market Distribuidora, a editora Fanbox, a Bodogami, que é um espaço incrível. Já foi na Bodogami? Nossa,
Tô devendo, mas eu acompanho eles, é incrível o Tá lugar. devendo? Não, tá devendo assim, gente. Ele paga as contas quando ele vai, tá? Falha de caráter. Modogram é um espaço maravilhoso na Liberdade, você pode degustar jogos de tabuleiro e uma comida maravilhosa. Pode comer um jogo de tabuleiro e jogar uma comida maravilhosa. Exatamente. E por fim a Copag, editora de cartas, que já fez carta para todos os jogos que vocês estão jogando aí, que é produção nacional, é a Copag que fez Todo as jogo cartas. com carta de qualidade. Provavelmente é da Copag. Muito obrigado, esse foi o episódio do Contrapartida de hoje, até a próxima, valeu!